Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor. Pastor Narciso mais uma vez aqui, graças a Deus o Senhor nos dá mais uma oportunidade de vir falar do amor dele, da sua palavra, não é verdade? E nessa manhã abençoada nós queremos falar sobre a igreja de Tiatira, a nossa quarta igreja. Já falamos da igreja de Éfeso, já falamos de Esmirna, a última live foi sobre Pérgamo, né? Éfeso é a igreja que esqueceu o primeiro amor, que esfriou. A igreja de Pérgamo, de Esmirna, a igreja que passou por grandes lutas, mas conseguiu se levantar, muitas batalhas. E Pérgamo foi a nossa última igreja que nós trabalhamos ontem, na última live. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. É verdade? A gente vai continuar aqui essa saga. Nós estávamos, graças a Deus, um pouco ocupados na questão que nós estivemos viajando. Inclusive quero mandar um abraço muito especial ao povo ali de Marizal, em Baião, interior de Baião, onde nós estivemos quinta-feira na abertura do evento quilombola daquela localidade, e foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Na sexta-feira nós estivemos pregando no aniversário da Arca da Aliança. Foi tremendo, foi grandioso o que o Senhor Jesus fez na sexta-feira. E só temos a agradecer pastor Frank, pastor Genilson, a todos os irmãos da Arca da Aliança. E no domingo nós estivemos na nossa casa, Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra. Ontem tivemos ministrando uma palavra abençoada aos nossos irmãos também. E hoje nós vamos dar continuidade. Daqui a pouco nós já estaremos correndo para o culto do meio-dia. Nós estaremos orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, clamando a Ele para que Ele possa nos abençoar. Eu quero pedir às irmãs, os irmãos que estão entrando na live, compartilhe essa live para alguém. E a gente vai explanar o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18 até o versículo de número 29. Nós vamos aqui dar essa aula sobre a igreja de Esmirna e eu tenho certeza que você vai aprender. Como eu disse aqui, o objetivo é expor o texto. Nós vamos trabalhar verso por verso. Se você tem uma Bíblia aberta, abre em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. E a gente vai trabalhar a paz do Senhor. Pai do Senhor, Breno, Marina, todos que estão assistindo, todos que estão compartilhando essa live. E a gente vai falar sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja do Apocalipse. Amém? Então vamos lá. A cidade de Tiatira, irmão, das 7 cidades do Apocalipse, ela é considerada como a cidade menos importante das 7 igrejas da Ásia. Com certeza hoje é a atual Akshrah, fica na Turquia também, essa cidade. E ela era principal ponto de adoração ao deus Apolo, né? Que era filho de Zeus, o deus Sol. Essa cidade também tinha um grêmio muito importante, um grêmio de comerciante muito importante. E Apolo era a deidade principal dessa cidade. Apolo, filho de Zeus, deus Sol, deus muito importante na mitologia grega. Isso tem muito a ver da forma que João vai escrever a essa igreja, da forma qual ele vai falar com essa igreja, devido à importância de Apolo dentro dessa cidade, né? No capítulo 2, no verso de número 18, se você tem uma Bíblia, você pode me acompanhar. O anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Por que Filho de Deus? João já quer deixar bem claro, porque na mitologia grega, Apolo é filho de Zeus, e Zeus é o deus principal do panteão grego. E João já apresenta Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, não é verdade? O Filho de Deus. E os irmãos de Tiatira se encontrem no pensamento que o verdadeiro Filho de Deus não é Apolo, mas sim o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, no verso 18 do capítulo 2 do Apocalipse, o apóstolo João apresenta o Cristo como o próprio Filho de Deus. E ele vai dizer que ele tem olhos como chama de fogo. Se você pegar Apocalipse, capítulo 1, verso 14, verso 15, quando João está falando do homem que apareceu a eles, a visão semelhante de um homem, ele já vai mostrar que no verso 14 e no verso 15, que ele tinha cabelos e eram brancos como a lã, e o verso 15 diz que os seus pés eram como bronze que saíam de uma fornalha, certo? João vai mostrar isso aqui,
E ele vai estar pegando o pensamento, é claro, de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 6. João é judeu, não se esqueça disso. E ele vai estar mostrando que quando Daniel está falando desse contexto, quando João está aplicando esse contexto em Apocalipse, capítulo 1, verso 14, verso 15, tendo a visão do homem semelhante, ele está pegando uma figura tipológica lá de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 6, quando Daniel tem essa figura. Então é bem claro que a cidade tinha uma crença muito forte em Apolo. E Apolo, como era filho de Zeus, era considerado como filho de Deus. E João já entra com um carrão de seno, dizendo aos crentes de Tiatira: olha, quem vai falar com vocês nessa oportunidade é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, né? Apolo é o Deus Sol, e pés como um metal que brilha, fazendo uma referência, como eu disse, de Daniel, capítulo 10, versículo de número 6. Então vamos ver os pontos fortes dessa igreja, pessoal. Vamos lá, olha só, aqui no versículo de número 19, ele diz assim: conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha que coisa interessante. João vai intitular aqui alguns pontos fortes da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja que tinha amor. Segura aí. Era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja que tinha serviço e perseverança, até mesmo mais que os crentes de Éfeso. Nessa questão de obras, ela se destacou mais que a igreja dos nossos irmãos de Éfeso. Só que, preste atenção, quando ele fala de amor, amor é a primeira característica de um servo de Deus. Estava dizendo que a igreja de Tiatira é uma igreja que possuía a principal característica de um cristão, que é ter amor. Mas ele diz, eles também têm fé. Essa fé aqui no grego é o termo pistin, que não é só uma fé de confiança, mas é uma fé em perseverança em meio à opressão. João está dizendo que os irmãos têm amor e tem pistin, tem fé. Eles creem em Deus e tem perseverança. Essa fé não é só uma fé normal. É o termo grego usado para fé aqui nesse contexto, é pistin. Viu? Meu irmão mandou um japonês aí, fica difícil de interpretar isso aí. Mas vamos lá. Essa fé aqui é pistin, que não é só perseverança. João está dizendo, olha, vocês têm amor e vocês têm fé. E essa fé é pistin, essa fé é perseverança. Vocês são crentes que creem e têm perseverado em meio a tanta opressão que tem acontecido. E ele diz, eu conheço o vosso serviço. Ainda no versículo 19, que é a palavra grega diaconia, ou diaconã. Diaconian, que é a palavra grega que é traduzida como serviço. João está dizendo, ó, esse diaconia é uma vida ativa, está totalmente relacionado de uma vida ativa em cuidado de serviço ao próximo. E o último termo que ele usa é perseverança. João está falando assim, ó, vocês têm hipomone, que é uma perseverança também ativa em meio à pressão e a tempos difíceis. Ele está relacionando e nos dando características que essa igreja é uma igreja que tem amor, que é uma igreja que tem fé, que é uma igreja que tem serviço e que é uma igreja que tem perseverança. Uma fé para passar por momentos de dificuldade, serviço em relação ao próximo, preste atenção nas características da igreja, e perseverança ativa, ou seja, perseverança constante em meio à pressão e a tempos difíceis. Então você pode observar que não é diferente muito o contexto das outras igrejas. Tiatira está passando por esse contexto. Contexto que a fé está sendo provada, contexto de serviço, contexto de provações, contexto que a fé dos crentes está sendo colocada em xeque. E João está dizendo que os pontos fortes da igreja de Tiatira são que ela tem essa característica. Os crentes de lá têm fé para suportar as provações, os crentes de lá têm serviço em relação ao amor ao seu próximo, e que os crentes estão perseverando mesmo em meio a tantas provações, ok? Agora nós vamos olhar no verso 20 ao verso 23, nós vamos olhar os pontos fracos da igreja de Tiatira. Nós já vimos os pontos fortes e agora nós vamos observar os pontos fracos. Preste atenção, por favor. João aparece e ele começa a mostrar algumas deficiências que tem nessa igreja no verso de número 20 ao verso de número 23. E ele começa dizendo assim, ó, vocês relaxaram a sua vigilância teológica, certo? Como a igreja de Pérgamo também fez, e vocês toleraram muita heresia, que foi o que a igreja de Éfeso tinha rejeitado. Então esses são os pontos fracos. Por exemplo, no capítulo de número 2, no verso 20, ele diz assim, ó, tenho porém contra ti que tolerares que essa mulher Jezabel, ou seja,
Eles toleraram uma doutrina, tolerar aqui é apes no grego, toleraram que uma doutrina que nasceu lá no Antigo Testamento com a esposa fenícia de Acabe. Jezabel, nós sabemos que levou Israel, Pai do Senhor, meu irmão. Nós sabemos que Jezabel levou Israel à idolatria. A esposa fenícia do rei Acabe, ela colocou Israel em total sentimento de prostituição. Ela levou Israel a ser uma nação pagã, a adorar deuses pagãos. E é interessante que essa doutrina prevaleceu e chegou até os dias dos crentes de Tiatira, e o apóstolo João está advertindo como ponto fraco que os crentes de Tiatira estão recebendo doutrinas, tolerando, verso de número 20, tendo porém contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza e não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem comidas sacrificadas a ídolos. Preste atenção, a igreja estava ainda, depois de tanto tempo, de tantas reformas bíblicas, de tantos contextos, ainda tinha vestígios. E não é diferente de hoje, nós ainda vemos doutrina de Jezabel nos nossos dias. E aqui não é diferente. E Paulo aparece dizendo que a igreja tem uma oportunidade para se arrepender. No verso de número 21, ele diz: dê-lhe tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E é sempre interessante nós falarmos aqui, irmão, que o presente ele é sempre escatológico. Viu? Aqui o presente é passado na recompensa de se arrepender. Ou seja, não tolerar aqui Jezabel, a doutrina dos nicolaítas. É aqui Deus está dando uma oportunidade, dizendo assim: olha, está infiltrado no meio de vocês falsos ensinos. Está infiltrado no meio de vocês falsas doutrinas. E vocês têm tolerado isso, mas eu estou dando uma oportunidade, verso 21, para que vocês possam se arrepender. Aí então vai entrar um oráculo de juízo. Preste atenção. No verso de número 22... quero que você preste atenção comigo. Jesus fala no 21 que eu quero que você se arrependa da prostituição. Essa prostituição aqui não é só algo de relação sexual ilícita. O culto está prostituído, a sociedade está prostituída, a religião está prostituída, os sacerdotes estão prostituindo os costumes do culto sagrado ao Senhor. Então no verso de número 22, ele diz: eis que a prosto de cama. É um oráculo de juízo no verso 22. A Almeida Revista Atualizada vai trazer: eis que aprosto a cama. Só que a NVI vai dizer: por isso vou fazê-la adoecer. E no texto grego diz assim: eis que a jogo a ela em cama. Certo? Cama aqui pode ser três contextos. Pode ser um esquife funerário, um caixão. Pode ser um divã usado em reuniões. E pode ser uma metáfora de doença. Então Deus está dando um oráculo que se os crentes de Tiatira não se arrependerem dos costumes que Jezabel implantou muito tempo atrás e que ainda estão viventes, dos costumes de Balaão, dos costumes dos nicolaítas, o Senhor vai vir com juízo e vai prostrar de cama. Esse prostrar de cama, como eu disse, pode ser uma doença, pode ser uma própria morte e pode ser uma condenação. Como é, pastor, para que isso não aconteça? No verso 22, verso por verso, ele nos dá a resposta. Ele diz: eis que a prosto de cama vem com uma grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Deus está entrando com juízo e dizendo aos crentes de Tiatira o seguinte: olha, se vocês não se arrependerem, a não ser que vocês se arrependam, vai vir um juízo. E eu vou colocar vocês de cama. Partindo desses três pressupostos, como eu disse, cama pode ser juízo, doença ou até mesmo a própria morte. Aí tem uma advertência às igrejas no capítulo 2, no verso 23, na parte B, que todas as igrejas saberão, diz assim o texto: matarei os seus filhos, olha o juízo, e todas as igrejas saberão ou conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Essa sondagem aqui é uma sondagem crítica, viu? Retribuirei. Quando ele fala retribuirei, é lex talionis. No grego é a lei da retribuição. Lei da retribuição sobre as obras. Se as suas obras são boas, a retribuição será boa. Se as suas obras são más, a retribuição será mal. Então a gente pode ver que o contexto não foge muito hoje do contexto da igreja contemporânea. O Senhor está dizendo aqui: olha, eu estou fazendo uma sondagem crítica, porque os olhos do Senhor são olhos de chama de fogo, são olhos que não apagam,
São olhos que estão 24 horas atentos às nossas obras dentro da igreja e fora da igreja. E ele está sondando. O sondar crítico, um sondar onisciente, não está falando de um sondar de pensar, mas é um sondar de conhecer, é um sondar crítico, e ele vai retribuir a lei do lex talionis, segundo as obras que essa igreja está destinando. Olha que coisa interessante. No capítulo 2, no verso de número 24, ele vai falar aos fiéis. Já falou aos crentes, já falou aos fiéis, já mostrou os pontos fortes, já mostrou os pontos fracos, e agora ele vai falar no verso 24, no verso 25, para os crentes. Agora são para os crentes fiéis. Aí ele vai dizer, fiéis que não admitiram a doutrina de Jezabel, que não comeram carne sacrificada aos ídolos e nem participaram de adultério, certo? Porque Deus não vai nos dar prova maior do que nós podemos suportar. Por isso que no verso de número 25, se você acompanhar, ele diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, permaneçam fiéis até que eu possa aparecer para vos dar vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Então, aqui é um desafio para vencer, né? Versículo 26, João diz assim, ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. João está pegando um contexto que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2, que nós vamos julgar as nações. No verso de número 27, ele diz, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Nesse contexto, ele está falando uma alusão ao Salmo de número 2, versículo de número 9. E o verso 28, estrela da manhã, onde ele vai buscar Daniel, capítulo de número 12, Isaías, capítulo de número 14, Números, capítulo de número 24 e Apocalipse, capítulo de número 22. Então esse é o contexto, irmãos, da igreja de Tiatira. A igreja que adorava a um filho de Deus, Apolo, né, que é filho de Zeus, e o Senhor se apresenta mostrando as características da igreja, os pontos fortes, mostrando que a igreja precisa se arrepender, certo? Porque se não se arrepender, o juízo de Deus vem como um oráculo, duramente dizendo que a igreja vai ficar de cama. Cama pode ser juízo, doença, pode ser justiça de Deus, dependendo do que você vai interpretar na hermenêutica. E o Senhor está falando a essa igreja que ele observa a igreja, ele conhece que a igreja tem pontos fortes, que a igreja tem amor, que a igreja tem serviço. Olha que coisa interessante. Mesmo a igreja tendo amor, tendo serviço, tendo perseverança, mesmo a igreja sendo uma igreja que tem amor ao próximo, o Senhor está dizendo à igreja, olha, eu sei que vocês têm pontos fortes, mas aquele que segue a lei e tropeçar só num ponto, ele é réu de juízo. Deus está mostrando que a oportunidade ele deu para se arrepender. No verso 21 ele diz, olha, arrepende-se enquanto é tempo, eu quero que vocês se arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, eu virei com juízo. Então, mesmo a igreja tendo pontos fortes, precisava algumas coisas, como a doutrina de Jezabel, a doutrina dos Nicolaitas, e todo esse contexto pagão que rodeia as 7 igrejas da Ásia, ela precisava se arrepender desse contexto. Você está entendendo? Então, João vem falar uma palavra e dizer que Deus já está olhando, está tendo esse senso crítico para que a gente possa observar todo esse contexto. Gente, é muito interessante a gente interpretar esse contexto cultural, geográfico. Não tem de forma nenhuma como você falar das igrejas do Apocalipse se você não pesquisar esse contexto histórico, geográfico e cultural. Porque na mensagem que Deus vai usar João para falar com a igreja, ele vai usar todo esse contexto. Ele vai falar da geografia, ele vai falar do que está acontecendo, sem dizer que isso está influenciando o escritor na hora da sua escrita. João está sendo pressionado. Os crentes de Tiatira estão sendo pressionados. Então tudo isso vai influenciar na questão da igreja, certo? Interessante que no verso 21, já estou terminando, o Senhor está dizendo, olha, eu te dei tempo para se arrepender, né? Quero falar para a igreja contemporânea aqui, para nós, deixa eu aplicar. Nós estamos hoje com tempo para se arrepender. Aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Todo dia, irmão, é falado nas igrejas, é pregado, é ensinado. O Senhor levanta os seus profetas, levanta os expositores bíblicos, os pregadores, para falar da sua palavra. E parece que quanto mais os atalaias de Deus falam, mais o povo quer fugir da presença do Senhor.
mas que o Senhor Jesus possa ter misericórdia. Se a gente não se arrepender, um grande oráculo de Deus vai vir sobre a nossa vida. Advertências muito sérias. Deus está nos sondando. Deus vai nos retribuir segundo as nossas obras. Eu quero deixar uma pergunta para você aqui nessa manhã. O que é que você tem colocado na lei da retribuição? Porque o texto diz que Deus vai nos retribuir segundo aquilo que nós temos feito ao Senhor. O que é que nós temos plantado diante de Deus e diante do reino dos céus? Pense nisso. O que é que você tem plantado para o reino? O que é que o Senhor Deus há de nos retribuir segundo as nossas obras? Deus entrou com uma palavra dura, a palavra à igreja de Tiatira. Porque apesar de ter qualidades, nós temos sim qualidades. A nossa vida não são só erros. Nós temos qualidades como cristãos, mas que nós possamos olhar hoje, como a igreja de Tiatira, para os nossos pontos fracos, para aquilo que está deixando a desejar na questão do nosso serviço ao Senhor, e que nós possamos nos arrepender enquanto é tempo. Irmão, o processo de salvação ele é tão grande que se nós não nos arrependemos, que se nós não nos arrependermos pelo amor, Deus não perde os seus. Nós vamos nos arrepender pela dor. Então você que está ouvindo essa mensagem do Senhor, pense na lei da retribuição. Pense o que você tem plantado no reino dos céus. Pense no que você tem feito com os dons que Deus te entregou. Pense no que você tem feito com o talento que o Espírito Santo tem otorgado na tua vida. E que o Senhor Jesus ele possa nos abençoar. Amanhã eu quero te convidar, terça-feira, culto de ensino na nossa sede. Tem sido bênção demais, irmão. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito e a graça que Ele tem derramado aí na Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra. Compartilhe esse vídeo. Lá, aqui no meu Facebook, tem todas. Nós vamos gravar a mensagem, a live de todas as 7 igrejas. Deixe a sua sugestão. Pastor, grave sobre tal tema. Fale sobre tal tema. Eu queria que o senhor abordasse tal tema. A gente vai preparar, vamos estudar e vamos fazer uma live aqui abençoada para abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente. Esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Amém.